Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Primer TV. Hoje nós vamos conversar sobre autoestima e para isso a minha convidada é a Renata Brosi, do movimento Eu Me Permito, e a gente vai conversar a respeito disso. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Zig. Sempre um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. Já começa, Rê, para quem não conhece, a Rê ela já veio algumas vezes aqui no programa, mas para quem ainda não te viu, não conhece o Eu Me Permito, que hoje é um movimento, já explica para quem está assistindo como é que surgiu o Eu Me Permito, Tá. o que seria esse Eu Me Permito? Então, eu tenho uma franquia de lingerie no Shopping Iguatemi, que é a Scala, e esse mote de campanha veio há 5 anos atrás, 2016, 5 anos atrás, para o Dia da Mulher. E a ideia era eu me permito, a sugestão da franqueadora era eu me permito comer brigadeiro sem culpa e ter uma bandeja de brigadeiro. E a gente acabou transformando essa hashtag num movimento de empoderamento no sentido de que a mulher ia lá, comprava na Scala e ganhava um ensaio fotográfico e participava de uma exposição. E no início era uma campanha comercial, né? Dentro de um shopping. Eu não tinha dimensão. Se me perguntarem assim, tu planejou, tu idealizou uma coisa. Não, eu não tinha. E aí a gente começou a ver o quanto as mulheres estavam se curando e o quanto elas estavam se empoderando através que era uma foto, mas uma foto que tinha muitas vezes carregada de muitos significados e muita cura. E aí esse projeto foi feito 4 anos como parceira do Iguatemi. Em 2019 a gente enxergou que ele já não cabia mais só dentro do Iguatemi. E aí a gente criou ele como um movimento para ele ser levado para vários lugares, para ele se expandir, né? Mas aí veio o Covid, e nessa época, 2020 e agora, 2021, 2020 a gente ficou esperando, não, agora vai dar, mas passou-se o ano todo. Em 2021 a gente sentou e disse, agora já que não dá para fazer presencial, a gente vai fazer pelo Instagram do Movimento Eu Me Permito, fazer uma roda de lives, né, com parceiras convidadas, para falar um pouco sobre esse empoderamento, né, essa cura que a gente tanto procura do resgate do feminino, né. Então, começou de uma forma extremamente despretensiosa e agora ele está começando a tomar um rumo maior, de alguma coisa maior, né? E é interessante, uma coisa que eu sempre falo aqui, porque um dos assuntos que dentro do programa Olhar de Estilo a gente aborda bastante é a autoestima, a questão da comunicação visual. Então, quando você fala da fotografia, eu sempre falo, é muito importante. Às vezes as pessoas elas subestimam o poder que tem, porque quando você faz uma foto, mesmo que não seja uma foto profissional, como do Eu Me Permito, né? Ele é assim, até hoje e também é muito interessante. Eu também sempre costumo dizer que a pessoa ela tem que se dar em algum momento da vida um ensaio para si. Por quê? Porque quando faz isso, é muito mais do que você está associando a uma questão de vaidade, que também é legal, esse efeito emocional da imagem, mas você se permitir todo o processo que está para chegar, a foto, ela é o momento final. Ela é a cereja do bolo, né? Isso. Porque é um processo de construção e de desconstrução e construção, né? Porque, por exemplo, eu pego exemplos que a gente teve no Eu Me Permito, de mulheres, eu tenho uma cliente que eu falo em especial dela, que eu tenho um carinho, que era uma senhora que tinha quase 70 anos e que fazia 30 anos que não tirava foto e que porque ela tinha vitiligo. E aí ela se permitiu tirar uma foto de lingerie e olhando as fotos na câmera, ela olhou assim, essa sou eu, Rê? Eu disse, essa é tu, é tu. E ela disse assim, eu sou linda, né? Do jeito que eu sou. E começou a chorar. E eu fiquei assim, gente, é muito mais do que simplesmente uma foto. É que quando tu para, né, para fazer um ensaio, e eu digo isso por mim, porque assim, o Eu Me Permito, ele está muito ligado a um projeto de cura pessoal depois de uma separação de 21 anos e que teve todo um desenrolar de casamento com traição. Então, assim, a autoestima estava a zero. E o Eu Me Permito, eu pego o exemplo por mim,
né, que Deus o primeiro a gente faz, o quanto não é só uma foto, o quanto a gente tem história de mulheres que no dia que o marido saiu de casa, foi o dia que ela tinha agendado a foto e que ela pega aquela foto, cada vez que ela de vez em quando até me manda um áudio dizendo assim, o dia que eu estou muito ruim, que eu estou com a minha autoestima muito baixa, eu pego aquela foto e me lembro da mulher que eu sou, né, da mulher que eu me transformei, da mulher corajosa que disse assim, vou recomeçar. Então, assim, o Eu Me Permito, para mim, é um projeto de vida que fala muito, Renata, né? Fala muito do pessoal, assim, de toda uma desconstrução e uma reconstrução de autoestima. E o que é interessante, pegando novamente a questão da fotografia, por que o impacto da fotografia? Porque há um impacto emocional da imagem. Quando você vai fazer um ensaio, você tira um tempo para si, para fazer uma maquiagem, para colocar uma roupa, no caso do Eu Me Permito, era uma lingerie, que era belíssima, né? Tinha todo um contexto. E assim, muitas pessoas não se permitem ver esse lado, porque todo mundo tem. Eu recebi uma mensagem ontem de uma seguidora e ela colocava que ela disse que ela não era uma pessoa bonita fisicamente. E assim, não existe isso. Todas as pessoas são bonitas, todas. Não existe isso de verdade. A gente, né, tipo assim, se a gente não se arruma, não tens essa ideia? Porque assim, o que acontece no ensaio? No ensaio, que nem essa pessoa que diz, nossa, sou eu sou linda, né? Porque talvez ela não tinha ainda se permitido se enxergar dessa forma. Arrumada, maquiada, na verdade, produzida. Porque assim, a gente tem tanto estereótipo da mídia, de capa de revista, que tem toda aquela coisa de ser loira, lisa, magra, enfim, todo dentro de um... que a gente, qualquer coisa que a gente olhe na gente, a gente, nossa, como a gente tá isso, como a gente tá com cabelo crespo, cabelo, né, mais branco, né? Então assim, toda mulher é bonita. O que tem ali, todo dia, quando você pega uma capa de revista, ou nem digo mais capa de revista, porque nem tem mais assim, nas redes sociais, são mulheres que estão produzidas para isso. Sim. Se todo mundo, eu sempre digo, não existe mulher feia, existe mulher que não está produzida. Exatamente. E assim, o que o Eu Me Permito, e o Eu Me Permito é bacana por falar dele, porque assim, a gente tenta mostrar, tanto que as fotos têm quase nada de Photoshop, porque é te mostrar a beleza real que tu tem, sem precisar usar desses recursos, porque a gente é bonita do jeito que é. Então, assim, é uma desconstrução para se construir de novo, né? Então, e assim, muito interessante. A questão da fotografia tem a iluminação, sim, tem a questão sim da escolha da roupa para fazer. Você pode a gente trabalha muito com ilusão de ótica nessa parte da consultoria de imagem. Então assim, nós conseguimos, a partir do momento que a gente saiba como, a gente consegue direcionar aquilo que nós queremos comunicar. Por isso que eu sempre gosto de dizer, o que você quer comunicar, o que você quer expressar. Ninguém vai querer sair feio numa foto, não existe isso. Ai, não, eu quero sair... Não, tem formas e formas de você realçar a beleza, não é? Você transformar totalmente, não, é realçar. O que é bacana, que muitas vezes a gente utiliza de recurso, né? É usar o jogo de sombra e luz. O que tu quer realçar que ilumina e aquilo que tu não gosta muito, ou que tu quer deixar mais, né, apagadinho, tu dá uma sombrinha que tá tudo certo. Mas que nem a gente, né? A gente tem o nosso lado luz, o nosso lado sombra. A gente tem nossas qualidades e temos os nossos defeitos, as nossas fragilidades. É bem isso. Então, assim, a fotografia, a ideia da fotografia do movimento é mostrar para a mulher que ela é bonita do jeito que ela é, empoderar ela de quem ela realmente é, sem precisar estar se utilizando de recursos hoje digitais, não sei como é que, técnicos de Photoshop, coisa. Gente, tu é bonita. Até a senhora da época do vitiligo me disse assim, mas tem Photoshop? Eu disse, não, tu tá olhando as fotos da câmera do fotógrafo. E ela assim, gente, eu sou bonita, né? Então, assim, é este olhar com carinho para ti, né? De olhar para a gente não com tanta autocobrança, mas de olhar para si um pouco mais com amor próprio de quem a gente é, né? Então, esse é a principal característica. Então, o Eu Me Permito, a ideia do Eu Me Permito é transformar, e já está sendo transformado no movimento, e de levar assuntos que sejam relevantes ao universo feminino, de tudo que te ajude a
começar assim, pequenas curas internas, principalmente relacionada à autoestima, porque a gente vê muitas mulheres, eu não digo doentes, mas elas não estão precisando de um pouquinho mais de amor próprio, sabe? E assim, a autoestima não tem nada a ver com a imagem. Não. Eu conheço várias pessoas belíssimas e que têm baixa autoestima. Exatamente. Então, e é algo também que é construído diariamente. A gente que já trabalha com esse conceito, que trabalha com outras pessoas, também todos os dias a gente tem que tomar a nossa dose de autoestima. E não é só autoafirmação, eu sou maravilhosa. Não, não é isso. É aceitar que eu tenho também dificuldade em determinada área, que eu não sou perfeita, que eu sei que tem áreas da minha vida que eu vou passar minha vida inteira tendo que olhar e tendo que trabalhar essas áreas para me sentir bem, para fazer com que as pessoas também ao meu redor se sintam bem. E tem uma coisa também, e tudo bem tu não ser boa em alguma área, né? Porque a gente tem aquela síndrome da Mulher Maravilha, que a gente tem que dar conta de tudo e ser boa de tudo. E quando tu começa a te trabalhar e diz assim, eu não sou tão boa nisso, mas eu sou muito boa em outra área, né? Então, assim, começar a olhar isso, ter um pouquinho mais de amor, dosezinhas diárias de amor próprio. Essa é a ideia, assim, de começar a levantar essa bandeira, porque muitas vezes a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né, Zig? Se a gente não tem amor próprio, como é que a gente vai querer, e eu vejo isso das mulheres que participam do Eu Me Permito, da forma de relacionar-se de forma sadia e não de forma carente, né? Então, assim, se tu não tem amor próprio por ti, como é que tu vai querer que outra pessoa tenha, né? Então começa a cura, a gente fala de autoestima, mas não é, a cura é muito mais do que só a beleza, a imagem. A beleza, ela faz parte, sim, do processo, porque você não pode negá-la ao ponto de dizer que eu não preciso dela, porque essa é uma forma de você se olhar e olhar, ter um autocuidado. Você precisa, sim, reservar um tempo do seu dia, da sua semana para fazer isso, ter os seus rituais de olhar para si, e aí entra o cuidado pessoal, mas não se resume apenas a isso. Isso daí é uma parte, é um dos degraus. É um dos degraus, é isso. E assim, olhar, né, olhar com mais carinho, se mimar. A gente nunca tira tempo, a gente tira tempo para todo mundo e a gente acaba não tirando tempo para a gente. Então, assim, começar a se priorizar para que quando tu tem um relacionamento, seja saudável, né? Não seja de carência afetiva, que tu tem que estar dando aquilo que tu não tem. Então, esse é tipo assim, meio que a essência do Eu Me Permito, assim, é se permitir se olhar, é se permitir ver que não é perfeito em tudo, é se permitir ver sua luz e sua sombra, abraçar a sua sombra. Ser menos crítica, autocrítica. Exatamente. Porque quando a gente é muito crítico, a gente é extremamente autocrítico. E esse é um termômetro maravilhoso para a gente saber como é que anda a nossa autoestima, quando a gente está se comparando muito com as outras pessoas. E não é só no aspecto estético. É tudo. Às vezes, realização pessoal, afetiva, quando começa a vir aquelas comparações, e elas são tão vazias, né? Porque ninguém sabe da dificuldade que a outra pessoa conseguiu para chegar aquele momento, né? Então, assim, hoje eu já estou fazendo alguns trabalhos de mentoria com essa mulherada que está chegando, e eu vejo assim o quanto mas a fulano tem isso ou aquilo. E a gente viu assim, mas tu não sabe a história que ele passou, todos os movimentos que ele teve que fazer para chegar onde ele está. Olha, vamos olhar para ti, vamos trabalhar para que tu chegue no lugar ou até além dele, mas olha para ti, né? E deixa o outro... Aquela metáfora que ela vale sempre, né? Do jardim do vizinho, que o gramado é mais verde. O tempo que às vezes as pessoas olham para o gramado do vizinho, deviam estar ali tirando as ervas daninhas, as raízes de amargura. E aquilo ali que às vezes não faz crescer, não faz florescer aquele jardim, porque o foco está no outro. E o foco é na gente, né? O que o outro está fazendo que eu não fiz ainda? Qual o processo? Qual que é a terapia que aquela pessoa está fazendo que eu não consegui ainda entender? E na realidade a pessoa ela já tem tudo, só que ao invés dela plantar, ao invés dela adubar, ao invés dela preparar o que ela já tem, ela fica parada olhando algo que ela acha que não tem. Às vezes ela tem, só que ela não está colocando em prática.
Porque, assim, uma coisa que eu aprendi todo nesse processo de desconstrução e construção, que tudo inicia em ti e tudo acaba em ti. Então, assim, o olhar para si, o foco estar em si, no seu autoconhecimento, no seu autodescobrimento de quem realmente você é. E quanto mais verdadeira você é, mais perto dessa, mais empoderada ou mais, eu digo assim, com mais autoestima tu tá, mais elevada a tua autoestima, porque tu te trabalha, né? E a tua preocupação é tu te melhorar e não o outro. Eu sempre digo assim, não importa o que o outro faz com a gente, importa o que a gente vai fazer com o que o outro fez com a gente. Exatamente. Então, assim, nada em vão, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Exatamente. Então, se chegou até nós, mas tinha que ser dessa forma, talvez sim. Porque talvez se não fosse dessa forma, a pessoa não conseguiria enxergar. Hoje, na minha história pessoal, de vida pessoal, eu olho para trás e eu sou super grata a tudo que aconteceu. Porque foi um excelente professor e através de tudo que aconteceu, eu me tornei a mulher que eu sou. Então, eu posso dizer que hoje eu sou apaixonada por quem eu sou, mas eu precisei passar por tudo aquilo para poder ser hoje quem eu sou. Então, assim, é olhar, é um outro olhar da vida, é conseguir enxergar tudo que te passou, que muitas vezes pode não ser uma coisa tão boa, que nem a gente teve. Nossa, dentro do movimento Eu Me Permito, tem mulheres que chegam lá muito doloridas, muito machucadas, e que quando começa a se fazer um trabalho, que começa a olhar para dentro de si e ver que não existe vítima, que aí já começa a te empoderar de ti, né? Vendo que não existe vítima, que sim, existem escolhas e consequências das escolhas e que está tudo certo e que se não tivesse sido dessa forma, talvez, né, não teria chego. Aí também vem a autorresponsabilidade, Exatamente. Que não tem como evoluir sem ser autorresponsável. Isso. Então, assim, quando a gente começa esse trabalho, que começa a olhar para dentro de si, começa a ver que tudo inicia em ti, tudo termina em ti, digamos assim, dá um estalinho, né? E ser grato, porque a gratidão, por mais ruim que seja, e agora até tu diz, tu vê gratidão em tudo, mas, gente, quando tu começa a entender que aquilo que aconteceu contigo tinha que acontecer para te chegar onde tu tá, e que tudo é um processo, que nada é em vão, e que tem todo um porquê, um propósito por trás, e que tu consegue te transformar e ser melhor do que tu era, não tem como não ser grato. Exatamente, né? Até porque quando a gente não tem, a gente não chega nesse estágio de consciência, o que acontece? A gente vai passar de novo por outras situações semelhantes, porque não aprendeu a lição. Então vai passar quantas vezes vai ficar rodando aquela montanha de dificuldade até conseguir... Porque senão vai ser sempre isso. E a gente vê, né, tem processos que são muito cíclicos, que a pessoa não... Porque sempre o foco está no outro. A culpa é do fulano, da cicrana, do beltrano. E não minha, tá? Mas o em que momento eu deixei que isso acontecesse? Muitas vezes é lealdade, aí entra a questão sistêmica, né? Lealdade ancestral. Então, assim, tem muitos processos... de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que nos dá condições de nós olharmos. Hoje em dia, eu acho assim, eu fico maravilhada com a internet, porque ela possibilita esse acesso muito grande. Hoje em dia só não tem acesso à informação quem de verdade não quer ter, porque tem muito conteúdo gratuito disponível. Isso. E quando a gente se abre, o primeiro movimento que a gente faz, né, é de querer essa transformação. Porque quando a gente quer essa transformação, aí começa a vir os vídeos que a gente entra ali na internet, começa a vir o vídeo, nossa, como é que ele sabe que eu estava pensando nisso? O primeiro passo é o querer. Está ruim, está desconfortável nessa situação, porque muitas vezes está desconfortável, mas eu sei que está desconfortável, mas eu sei como é que funciona, né? Sair da zona de conforto, gente, dói. Sair da zona de conforto dói muito. Mas é como a gente cresce, né? Não tem como não. Aí tu tem que querer sair dessa zona. Porque, assim, tem muitas vezes que eu atendo mulheres que dizem assim, eu sei que ele está me traindo, eu sei, mas eu não quero mexer nisso, porque é uma escolha, eu quero ficar assim. É uma escolha.
Sim, né? com consequências, Com né? consequências. Então, depois, no futuro, não é o fulano que estava errado, é uma consequência de uma escolha que foi feita. Sistema. É um sistema, exatamente. Então, tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo dentro daquilo que tu escolheu viver. Muitas vezes, gente, a gente tem que ter uma coragem. Assim, tem medo, porque não tem como não ter medo, né? Mas a gente tem que pegar o medo, pegar ele pela mão, vem cá, amiguinho, vamos junto? Sim. Mas vamos. Foi algo que eu acho que eu até postei semana passada, agora recente, que existem 2 tipos de dor. A dor de você permanecer aonde você está e a dor da mudança. Ou seja, sempre vai haver essa dor. E você escolhe qual a dor. Quando eu falo você, eu me coloco também nesse lugar. Que dependendo da área da nossa vida, qual a dor que eu escolho no momento? De permanecer com todas as consequências ou de fazer a mudança, que também não é algo que, tudo maravilha, né? Começa a brotar um monte de lírios pelo campo. Não, não é assim. Mudar dói, mas depois que a gente passa pelo processo de mudança, é tão bom a gente... E permanecer dói também. E permanecer também dói, né? Mas eu acho que permanecer acaba sendo, no decorrer do processo, muito mais dolorido. Sim, muito mais que infinito. Mudar. Infinito. Isso. É porque as pessoas, na maioria das vezes, novamente eu me coloco, quando eu falo as pessoas, a gente teme o desconhecido. A mudança, ela tem esse desconhecido, esse novo. Então, aquela coisa, não, mas eu já sei o que eu tenho aqui. E se for pior? Não é? Aí entra a questão da importância da autoestima. Porque se você tem uma autoestima boa, e assim é todos os dias, né? A pessoa nasceu com uma baita autoestima. Não, ninguém nasce com uma autoestima lá nas alturas. Não. É todo dia, ela é construída e reconstruída. Porque a gente mesmo, muitas vezes, a gente desconstrói ela através da crítica, da autocrítica, da comparação. Então, todos os dias a gente tem que, sim, cuidar dela. Então, tá sempre fazendo essa observação, é sempre olhando. E eu acho que, assim, atitude de humildade acima de tudo. Porque quando tudo que eu tô falando aqui, gente, eu passei e continuo passando. Então, assim, não é uma coisa que eu fale... Já chegou lá em cima. Não, é todo dia, porque todo dia tem alguma coisa que a gente tem que mudar. É todo dia que a gente tá lá com uma dorzinha que a gente não quer ver e que se a gente sabe que se não mexer, vai... Então, assim... Desculpas que nós damos para nós mesmos. Tipo, emagrecer, vou fazer, que nem a gente estava falando. Mas, enfim, é o todo dia. Eu estou desconfortável com a minha imagem, porque, né? Gente, todo mundo que eu falo engordou um pouquinho agora com o Covid. Sim. Mas, assim, se eu estou desconfortável, eu tenho 2 coisas. Ou eu mexo nisso, ou eu continuo. Então, assim, todo dia, diariamente... A gente está mexendo com isso. Está mexendo com isso. O legal é se auto-observar e começar a trabalhar, nem que seja de pouquinho, pequenas coisas. Sim. Não é fazer uma mudança drástica, mas pequenas coisas, a gente começa do micro para o macro, né? Exatamente. Então, pequenas coisas que a gente vai alterando na nossa rotina do dia a dia, que vai nos ajudando a gente se empoderar e que vai ajudando a gente... olhar a mulher que a gente é, né? A pessoa que a gente é. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Então, assim, este olhar, eu sempre digo que tem que ter um pouco de olhar com amor e não de tanta crítica, né? De autocrítica. Muito amor. Muito. E muito autoconhecimento. Porque eu acho que autoconhecimento é a chave... Primeiro degrau, autoconhecimento. Para fazer qualquer mudança que a gente quer fazer na nossa vida, é o autoconhecimento. Eu acho que é a principal ferramenta de mudança, né? É se autoconhecer. Exatamente, até para você saber o que você gosta, o que você não gosta, em termos de relacionamento, o que você é aceitável, o que é inadmissível, o que não é negociável. Então, isso, relacionamento de amizade também, para tudo. Não, eu sei que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de determinados tipos de programação e outras eu já não gosto. Então, isso daí geralmente vem com a maturidade, né? A gente, a partir de uma certa idade, a gente tem isso muito claro, né? Além de ruga, tem que ter alguma coisa de cabelo branco, tem que ter outra coisa. Só que quando a gente é mais jovem, às vezes a pessoa não tem isso. Ela, mas eu não, realmente, se ela não experimentar, eu não gosto de repente de fazer esse programa, mas eu vou fazer e às vezes surpreende, né? Mas já com uma certa idade, a gente sabe o que a gente gosta, o que faz a gente feliz. E a gente não tem, talvez com a idade, com a maturidade, a gente não tenha tanta essa função da lei do pertencimento, né? Porque eu acho que aí a gente já está mais convicta e já está mais
tipo, sabendo que a Sim. gente é, não tem, porque quando a gente é mais jovem, a gente quer pertencer a algo, né? E fica batendo, mesmo que fique dolorido, eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer porque eu quero me sentir pertencente a esse grupo, né? Então, eu acho que a maturidade também te dá essa ferramenta, né? Quando Com se tem certeza. autoconhecimento junto, né? Com certeza, a gente consegue fazer as nossas escolhas e sim, a gente precisa fazer as pazes com o erro, porque Isso. a gente só aprende quando a gente erra. É aquela coisa, quando eu dava aula, esse ano eu não estou dando aula na universidade, mas quando eu estava dando aula, eu sempre dizia, não fiquem com raiva quando vocês não acertarem uma questão. Porque vocês podem ter certeza que nunca mais vocês vão errar. Exatamente. Isso. O que a prova, qualquer avaliação que nós fazemos, ela serve? Ela serve para mostrar aquilo que ainda não ficou muito perfeito na nossa mente, aquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, assim, eu me lembro quando eu estudava e eu fazia, até hoje, né, porque eu faço curso a vida inteira, eu amo isso, mas faço uma questão e, nossa, eu tinha certeza que era aquilo. Quando eu vou ver e eu descubro o que estava de errado, nunca mais eu esqueço. Então, o erro tem isso. O nosso problema é que, às vezes, a gente não quer passar pelo erro. É aquela coisa do perfeccionismo, da autocrítica, é como se fosse inadmissível, como se a gente conseguisse chegar onde a gente quer sem cometer erro nenhum. E isso é utopia. E assim, uma coisa que pelo menos eu, Renata, aprendo muito mais com meus erros do que com meus acertos, né? Com certeza. Então, hoje eu já digo assim, tá tudo certo, tu tinha que aprender, tu aprendeu. Tudo é lucro. Tudo é lucro. Olhar para o erro como uma forma de dizer, não vou errar mais, agora eu já sei. Então tá tudo certo. E sabendo que vai errar, mas tá tudo certo, que é outro nível, né? Exatamente. Porque eu mesma me cobrava muito de ser certinha, de não errar, Gente, aí chegou uma época que eu disse assim, se nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? Como que eu vou querer não ser certinho, não errar e agradar tudo? Não tem, então aprende com o erro que tá tudo certo. E Rê, a gente já está acabando o nosso bate-papo de hoje. Já convida a mulherada que está em casa te assistindo. Eu não sei se também esse movimento é para os homens, até para eles aprenderem dentro desse movimento, desse pensamento de se permitir, porque eu acho que é fundamental, né? Não é uma coisa isolada, não. Todo mundo junto, crescendo. Então, a gente está com um projeto, a gente está tirando do papel, dos homens falarem o que é para eles consideram uma mulher empoderada. Então, a gente está convidando alguns homens para fazer lives, né? E como é que eles te encontram? Então, o nosso Instagram é eumepermito.move. E a gente toda semana, a gente está tentando fazer a quarta-feira à noite, o nosso dia de live, mas por enquanto ainda vai ter convidados, vai ter live na quarta e na sexta. E aí a gente está montando a nossa forma de se comunicar vai ser via Instagram, então a gente está montando para sempre ter novidade. E agora, vou abrir assim de primeira mão, que a gente está lançando uma linha de produto com uma mulher que está fazendo o desenho das peças, que também está numa transição de carreira, ela é do marketing, está passando para tá trocando para ser tatuadora porque ela adora. Então, assim, é uma mulher que está uma menina, né, que está num processo de transição de carreira, que fez ela, como que a gente diz assim, eu não sei, ela incorporou tão bem o projeto que os desenhos estão lindos. E a gente está lançando agora uma linha de produto. E lá no Instagram eles vão conseguir. E lá no Instagram, é tudo no Instagram, via Instagram. Lá vai ter todas as informações e todos os conteúdos e lives, vai estar tudo lá. Que bom, Rê, quero te agradecer novamente. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui contigo. Casa sua. E vamos nos permitir. Né? Sim, vamos nos permitir. Hoje nós ficamos por aqui, semana que vem a gente continua esse bate-papo de autoestima e desenvolvimento pessoal. Um beijo.